Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o nosso programa Em Minas. Um programa exibido pela TV Alterosa em parceria com o Portal UAI e o Jornal Estado de Minas. O nosso convidado de hoje, Everton Guimarães Negreziolo, CEO da ArcelorMittal. Aços longos, importante a gente dizer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carolina. É um prazer estar aqui num programa extremamente importante, o Em Minas, para o estado de Minas Gerais e também para o país. Espero que a gente possa ter aqui um bate-papo bacana e que o público possa conhecer um pouco mais sobre a ArcelorMittal, sobre o setor siderúrgico do nosso país e de Minas Gerais. Falando sobre Minas Gerais, a ArcelorMittal ela tem uma importância para o nosso estado, ela está presente em Minas Gerais, né? Conta pra gente, inclusive tem uma unidade bem pertinho da gente, Sabará, não é isso? Serra Azul? Sim, a ArcelorMittal é uma líder global na produção de aço, né? Uma das maiores siderúrgicas do mundo, está presente em mais de 120 países. Aqui no Brasil são 8 estados do país com produção nossa. São mais de 20 mil funcionários no país e Minas Gerais é o coração, é o berço da ArcelorMittal no Brasil. Né? A nossa primeira operação é desde 1921 em Sabará, que está aqui muito próximo, né? Aí completamos 104 anos. Depois tivemos a inauguração de João Monlevade em 1935, né? Completando 90 anos esse ano também. E temos operações também em Juiz de Fora, temos operações em Contagem, temos operações de bioflorestas, que são florestas de eucalipto, que produzem depois o carvão vegetal. São 16 municípios de Minas Gerais com florestas da ArcelorMittal, uma das maiores operações do país em florestas. Então, são várias operações, são mais de 6 mil empregados e pessoas que trabalham conosco no estado de Minas Gerais. Ok, agora vamos falar sobre, estávamos conversando e você nos dizia sobre os desafios do setor no Brasil. Como é que as importações do mercado asiático, principalmente da China, influenciam e colocam uma concorrência aqui no Brasil? Como é vista essa concorrência, esse mercado e essa invasão, né, da China, principalmente aqui no aço? Carolina, esse talvez seja o principal desafio que a indústria siderúrgica vive hoje no Brasil. A indústria siderúrgica brasileira é uma indústria que investe bilhões de reais ao longo dos anos. É uma indústria competitiva, é uma indústria eficiente, de classe mundial, mas infelizmente nós temos sido invadidos por aço que compete de maneira desleal, de maneira que chega ao país com subsídios do ponto de vista de imposto, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de legislações ambientais. E então o que nós dizemos é uma competição desleal, né? Algumas pessoas até falam numa competição predatória, né? Então o que nós temos solicitado ao governo, o que nós temos discutido é equilibrar o campo, né? Que as regras sejam as mesmas, que o cartão vermelho que expulsa o jogador de campo, se ele é brasileiro, também expulse o jogador de campo, se ele é chinês. O cartão vermelho tem a regra seja a mesma. Então é isso que nós temos solicitado e, infelizmente, a situação atual é bastante desafiadora. A importação de aço no Brasil predatória cresceu mais de 50% nos últimos anos, ela é o dobro do que era historicamente e ela chega, como eu disse, de maneira desleal, o que coloca a sustentabilidade da siderurgia no Brasil em risco. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimento. Em 2026, parece que completa ali o programa de investimento da Arcelor, né? E como é que fica até 2026 e para o futuro? Os novos investimentos, tendo em vista, inclusive, esse mercado aí de uma competitividade desleal, segundo você? Nós estamos concluindo, Carolina, esse ano, início do ano que vem, o maior ciclo de investimento da história da siderurgia no Brasil. Foram 25 bilhões de reais de investimentos em aumento de capacidade. Desses 25 bilhões, 5 bilhões somente no estado de Minas Gerais, com aumento de capacidade em nossa unidade de Sabará, investimentos também em energia renovável, né? Nós fizemos investimentos em energia eólica, solar. Olhando para o futuro,
nós temos previstos, né, dentro da nossa estratégia, um novo ciclo de investimento entre 10 a 12 bilhões de reais, mas infelizmente, em função desse cenário que eu comentei anteriormente, esses investimentos hoje estão, eu diria que, em stand-by, em espera, para verificar e identificar se realmente nós vamos ter mais medidas de defesa comercial que viabilizem com que a gente faça esse novo ciclo de investimento nos próximos 5 anos. Então, hoje, esse novo ciclo está, eu diria, em compasso de espera. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, um pouquinho sobre inovação. A gente havia dito aqui que a ArcelorMittal ela tem 2 produtos que são muito focados aí na redução da emissão de carbono, né? E aí a gente falava que era a barra, como é que é, barra mola? Chato mola. Chato mola, que você vai explicar para o pessoal de casa o que é, e o vergalhão, que é mais popularmente conhecido, Isso. que é utilizado em obras. Explica o que é e como que esses produtos, de um tempo para cá, cerca de 3 anos, porque um já existe há 3 anos, ele tem ajudado o mercado a reduzir a emissão de carbono e se tornado aí uma opção de sustentabilidade também. A inovação dentro da ArcelorMittal está no nosso DNA, né? Nós, historicamente, desenvolvemos produtos, tecnologias, e uma das vertentes de desenvolvimento nos últimos anos é justamente desenvolver produtos com uma menor emissão de carbono. Aqui são 2 exemplos, existem outros. O vergalhão X-Carb e a barra chata mola X-Carb são produtos que têm, em média, uma emissão de carbono no seu processo de produção 60% menor do que o comum. Basicamente por 2 grandes motivos. A maior utilização de sucata no seu processo produtivo, basicamente 100% da matéria-prima é sucata, que é reciclável, e a utilização de energia renovável para abastecer os fornos de energia. Então, a soma desses 2 componentes são os principais aí alavancas para um produto com menor emissão de carbono. O nosso processo produtivo de aços longos no Brasil já emite praticamente 1/3 da emissão global, abaixo da emissão global. Porque a nossa produção de aços longos no Brasil, 54% dela é baseada em sucata reciclável. E com os investimentos em energia renovável, essa redução é ainda maior. A barra chata mola, que você pediu para eu explicar para o público, ela é extremamente importante, principalmente nas caminhonetes, nos veículos pesados, os caminhões e ônibus. Ela é uma parte fundamental no sistema de amortecimento e suspensão desses veículos, Sim. substituindo a mola helicoidal dos veículos leves. Agora, falando sobre essa sustentabilidade, existem unidades de captação já de energia eólica e solar para poder fazer aí essa sustentabilidade girar no Brasil, não tem? Nós fizemos... O Brasil já tem uma matriz de energia mais limpa do que o mundo, né? Isso é uma vantagem estratégica do país. Mas nós, a ArcelorMittal, fizemos um investimento, foram 5,8 bilhões de reais no investimento em 3 parques de geração de energia renovável, um parque eólico e 2 parques solares. O parque eólico e solar na Bahia e um parque solar em Paracatu de Minas, aqui no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais. Então, há uma preocupação com o futuro por parte da ArcelorMittal? Totalmente. A sustentabilidade está no nosso DNA e é um dos valores da empresa que nós levamos aí todos os dias. Everton, muito obrigada por ter participado com a gente desse programa em Minas. É um prazer tê-lo aqui. E vamos, só para a gente fechar, mais 30 segundinhos, fala para a gente sobre o futuro da ArcelorMittal. O futuro da ArcelorMittal, como uma empresa líder, é continuar liderando a produção de aço no mundo e no Brasil. 42% do aço produzido no Brasil é produzido pela ArcelorMittal. E apesar de todos os desafios e complexidades, nós acreditamos no país e vamos trabalhar para continuar levando a ArcelorMittal e levando o Brasil o desenvolvimento. Muito obrigada pela sua participação. A gente encerra aqui o programa Em Minas na televisão, mas lembrando você, a gente vai continuar o nosso bate-papo, então te faço um convite, vem com a gente para o YouTube do Portal UAI, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo Em Minas. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.